aumenta a tensão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, com os dois países enviando caças para sua região de fronteira, próximo ali do paralelo 38 graus norte. A gente também teve uma resposta bastante forte de Joseph Borrell, que é o cara das relações internacionais da União Europeia, dizendo com todas as letras que ele pode sim aniquilar o exército russo. Sim, aniquilar o exército russo. Por que isso está acontecendo? A gente teve também hoje a Ucrânia anunciando que a Rússia está utilizando drones kamikazes para atacar o seu território. Vamos discutir exatamente o que é isso. E os Estados Unidos, ele lança a sua carta de intenções internacionais, mas também colocando um pouquinho ali as questões internas do país. Basicamente fez críticas bastante fortes e severas. A China, a longo prazo, a Rússia, em curto prazo, falou sobre as questões climáticas como o principal desafio e, internamente, como a manutenção da democracia é o principal desafio, a principal questão dos Estados Unidos. A próxima década, segundo o documento, vai ser a mais decisiva da história dos Estados Unidos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, quem não me segue no Instagram, já começou o vídeo errado, já tá errado, tá? Me segue lá no Instagram, @prof_ricardo_marcílio. E eu espero muito que você me siga lá, porque você fala um pouquinho sobre atualidades, geopolítica e tal, e é um contato um pouco mais próximo que a gente pode ter aqui. Tamo junto? Então, ó, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, a gente foca muito o nosso conteúdo aqui, né, na questão da Rússia, da Ucrânia e tal, e da própria OTAN, União Europeia, porque geopoliticamente é com certeza a questão mais importante dessa nova ordem mundial, de fato, tá? Mas é fato que outras regiões também estão pipocando conflitos, né? Nagorno-Karabakh, enfim, agora a Península Coreana, por exemplo. Na Península Coreana, a gente está tendo a Coreia do Norte, que não realizava testes, tanto com mísseis balísticos ou até mesmo mísseis nucleares, desde 2017, numa proporção tão grande. Quando Trump assumiu a presidência, tentou fazer algum tipo de acordo tal, acabou não rolando, né? Mas tentou se aproximar dos norte-coreanos. Cara, agora, com o atual primeiro-ministro, com a atual liderança do chefe de governo da Coreia do Sul, a gente tem uma retórica mais agressiva contra os norte-coreanos, tá? E a Coreia do Norte está respondendo a essa retórica, inclusive com exercícios colocando mísseis próximos do Mar do Japão, próximos do Mar da Coreia, e os Estados Unidos fazendo exercícios militares conjuntos próximos da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, em resposta, faz mais exercícios, lança mais mísseis e anuncia que isso tudo está sendo feito para combater os inimigos que se atrevem a chegar na região. A Coreia do Sul e os Estados Unidos, eles até propuseram um tipo de acordo à Coreia do Norte, falando que se a Coreia do Norte se desnuclearizar, eles encerram as atividades, né, os exercícios, e prometem colocar a Coreia do Norte no mercado mundial, aliviar um pouco as sanções e tal. Só que a Coreia do Norte, pessoal, não vai aceitar isso. Por quê? Porque considera que os Estados Unidos fez isso com uma série de países. E o Kim Jong-un sempre faz questão de lembrar do caso da Líbia, Muammar Gaddafi, que abriu mão das suas armas e tal, e no final das contas, quando rolou a Primavera Árabe, teve a invasão da OTAN. Ou seja, eu vejo muito mais, se esses exercícios continuarem a rolar de maneira tão forte, a Coreia do Norte reagindo de maneira mais agressiva contra dois países que são fraquíssimos comparados ao poderio bélico nuclear da Coreia do Norte, que é a Coreia do Sul e o Japão. Ou seja, conta assim com uma defesa muito forte, com uma vontade muito forte dos Estados Unidos de conter o avanço dos norte-coreanos. Tá tensa a região. Hoje, o Joseph Borrell, que é o cara das relações internacionais, né, da diplomacia da União Europeia, disse que claramente o Putin não está brincando quando ele fala da questão das armas nucleares. Lembrando que eu já falei para vocês, o Lavrov, o Peskov e o Putin, eles fazem questão de reforçar que quem está disseminando essa questão, que a Rússia pode fazer uso de armas nucleares, é o Ocidente. Inclusive o Lavrov falou hoje que por conta dessa agressividade, com esse discurso que a Rússia pode fazer uso de armas nucleares, os países vetaram a anexação dos territórios de Zaporizhia, Kherson, Lugansk e Donetsk pela ONU. Achou que não é bem verdade, né? Os países já vetariam de qualquer maneira, porque a anexação desses territórios não é referendado, claro, pela comunidade internacional, tá? Mas enfim, ele falou, tá vendo? Ó, os caras ficam usando essa retórica nuclear tal, só para criticar e para culpar os russos. Pois é. O que ele falou, Joseph Borrell?
ele colocou que caso a Rússia faça uso de armas nucleares no conflito da Ucrânia, Estados Unidos e OTAN não vão fazer uso de armas nucleares, mas eles vão usar um poderio bélico-militar tão forte, mas tão forte, que vai aniquilar o exército russo. Aniquilar o exército russo. Declaração forte. A gente está falando de uma Rússia que sempre se gabou do seu hard power, do seu poderio militar, muito significativo, tá? Lembrando que o Putin, ele considera que pela declaração que a OTAN deu recentemente, o Stoltenberg, por exemplo, o que ele falou? Que caso a OTAN não é membro, a Ucrânia não é membro da OTAN, tá? Isso tem que estar bem claro para vocês, mas que caso a Rússia vença o conflito na Ucrânia, isso vai ser uma derrota não só para a Ucrânia, mas para toda a OTAN e para o mundo ocidental. Por essa declaração, membros do Estado russo disseram, poxa, então se a OTAN considera como uma derrota, isso quer dizer que a OTAN ela está considerando a Ucrânia como parte da OTAN. Até o próprio Ministério da Defesa da Ucrânia já aproveitou o momento, né? Porque lembrando, formalmente a OTAN ela não aceita países que estejam em guerra ou que tenham movimentos separatistas. A Ucrânia tem os dois, no caso, né? Tanto tá em guerra como tem movimentos separatistas. Mas o próprio Ministério da Defesa da Ucrânia já se apropriou dessa fala, falou, tá vendo? Ó, a gente tá na OTAN, então. A gente tá dentro dessa aliança militar. Cara, o que o Zelensky mais quer, claro, é a proteção da OTAN. Que a OTAN mande, como a Alemanha, a França, os Estados Unidos vem mandando, o Reino Unido também, né? Defesa militar, antiaérea e tal. Mas estando na OTAN de maneira oficial, esse reforço ele viria muito maior e com certeza a Rússia teria muito mais medo de fazer e realizar novos ataques. O Stoltenberg, galera, também se posicionou, né, que é o grande chefe aí da OTAN, falando que é necessário conter, assim, a Rússia e esse avanço russo, porque isso pode mudar a geopolítica contemporânea, a geopolítica atual, tá? Então, essas ameaças, a agressividade ficando cada vez maior com os russos, hein? Será que a Rússia vai dar algum tipo de resposta? A Ucrânia anunciou, por exemplo, que dentre outros tipos de armas que a Rússia vem usando, uma que se notabilizou bastante são os chamados drones kamikazes. É uma tecnologia muito apurada e desenvolvida no Irã, tá? O Irã, que tem um poderio militar também bem significativo, tá? Claro que assim, uma escala mais regional, né? Mas regionalmente bem importante. Eles têm uma capacidade de fazer drones que se movimentam a mais de 150 km por hora e eles têm um voo baixo, relativamente baixo, o que dificulta que radares de defesa antiaérea o percebam, mas também, se forem caças, aeronaves convencionais, é mais fácil perceber, né? E eles têm uma capacidade de chegar até o local e realizar uma explosão, tá? Eles têm uma autonomia, de mais ou menos uns 2.500 quilômetros, e para atacar pontos localizados, como infraestrutura, energia, locais de pontos de decisão, de parte política, eles são bem importantes, bem significativos, tá? Ou seja, é mais uma amostra que esse eixo oriental, China, Rússia, Irã, ele vem se aproximando cada vez mais, até com o intercâmbio de tecnologia militar da Rússia com o Irã, tá? Hoje os Estados Unidos, ele mandou uma carta de intencionalidades, é muito comum, tá? O presidente ele tem que fazer isso periodicamente, e ele colocou ali alguns pontos, é uma carta de mais de 80 páginas, tá? Mas ele colocou alguns pontos que eu considero que eles são bem importantes para vocês entenderem. Primeiro, falou que os Estados Unidos claramente vai ter pela frente a década mais perigosa, mais estratégica da sua história. Por quê? A gente está no novo momento da nova ordem mundial, segundo a carta. A gente tem a consolidação dos Estados Unidos como uma grande potência internacional, mais duas ameaças. Uma ameaça mais atual, que é a ameaça da Rússia, que, segundo a carta, quer destruir a democracia, os valores ocidentais e quer expandir o seu imperialismo, e os Estados Unidos têm sim que combater isso, mas pensando mais a longo prazo, o principal inimigo dos Estados Unidos, geopoliticamente, não é o Putin. Geopoliticamente, o principal inimigo é a China. E a China, e ele usou bastante os termos de questão de influência cultural, influência econômica e principalmente influência militar. É o que eu falo para vocês aqui. É o soft power e o hard power. A Rússia, ela detém muito hard power, que é poderio militar, capacidade bélico-nuclear e tal. Mas os chineses, além de estarem expandindo bastante o seu hard power, não canso de lembrar vocês que em 2019, na comemoração dos 70 anos da Revolução Chinesa, a China fez questão de desfilar com um míssil com capacidade de atingir os Estados Unidos. Cara, não foi à toa isso.
foi um recado. Geopolítica se faz muito a partir das imagens, né? Mas economicamente falando, o PIB chinês, dentro de pouco tempo, vai superar o PIB americano, isso é fato. E culturalmente, as marcas chinesas, a língua chinesa, a influência com a Lenovo, a Xiaomi, a Huawei, a comunicação, pô, a China tem o 5G mais avançado do mundo, já está falando em 6G, já tem tecnologia, por exemplo, avançada para dentro de 10 anos, 15 anos, dominar a questão da fissão, aliás, da fusão nuclear como forma de energia. Pô, isso é um avanço muito significativo tecnológico. Então, os Estados Unidos, e a carta fala abertamente sobre isso, tá? Tem que conter o avanço chinês. E medidas estão sendo tomadas nesse sentido. Eu anunciei para vocês, por exemplo, uma série de sanções que foram relacionadas a chips e semicondutores que têm componentes ou algum tipo de inteligência, algum tipo de trabalho dos Estados Unidos, estão proibidos de entrar na China. Para quê? Para atrasar o avanço chinês na comunicação, na Huawei, na Xiaomi, na Lenovo. Poxa, são todas marcas chinesas super poderosas, entende? Então, os Estados Unidos, que claramente já fazia isso, diplomaticamente falando, deixou aberto hoje, nas suas cartas de intencionalidade, essa tentativa de conter o avanço chinês. E diz que a China é o único país que quer mudar radicalmente a nova ordem mundial. E a China também fala abertamente sobre isso, né? Já falou, inclusive na última reunião dos BRICS, que ele não quer mais essa unipolaridade dos Estados Unidos. Acabou esse momento. E que agora o que a China quer é uma multipolaridade, onde os países emergentes tenham voz. A própria retórica, a própria questão da China hoje, querer expandir os BRICS para BRICS+, convidando Arábia Saudita, Egito, Indonésia, Irã, Argentina, dentre uma série de outros países, é para fazer com que os emergentes tenham mais voz. E aí, claro, né, não dá para ser inocente. Nossa, professor, como a China é boazinha, ela quer dar voz a todo mundo. Ela quer dar voz, mas ela sendo a liderança dos BRICS+. Isso tem que estar bem claro para vocês, né? Então a China quer ser a grande liderança dos emergentes e ela ser esse novo polo geopolítico. Então eles querem conter esse avanço. Inclusive, deixou um pouco implícito ali que o próprio governo Obama, que é do mesmo partido que o Biden, falhou um pouco nesse sentido. O Obama deixou a Rússia crescer geopoliticamente e deixou crescer o déficit comercial entre Estados Unidos e China na casa de quase 650 bilhões de dólares por ano, tá? O Trump começou a combater isso, né, com guerra comercial e tal, e esteja bem claro que o Biden continua com políticas muito parecidas ao Trump, pelo menos na relação econômica com os chineses. Deixou claro também que o grande desafio do mundo para essa próxima década, na verdade do século, né, são as mudanças climáticas, e aí fica a discussão. Como que a gente vai conseguir crescer economicamente e se adaptar a Acordo de Paris e tal, enquanto existem alguns países que não respeitam essas legislações e vão sair na frente porque combustíveis fósseis são muito mais baratos, tal, enfim. E também falou das questões internas dos Estados Unidos. Falou que teve nas últimas eleições uma amostra que a democracia americana pode não estar tão sólida assim. Segundo o Biden, grande parte dos republicanos ainda considera a eleição do Biden ilegítima, que teve ataques severos, como, por exemplo, a invasão ao Capitólio, e que até hoje não há legitimidade por parte da população republicana, pelo menos parte dela, da eleição do Biden, o que claramente é um atentado à própria democracia. Será a ruína do Império Americano, geopoliticamente e internamente falando? Teremos essa nova ordem geopolítica liderada pelos chineses? O que vocês pensam, pessoal? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.